qual é o papel da religião? Quem foi Jesus Cristo? É preciso ter uma religião? Todas essas são perguntas que muitas pessoas me fazem o tempo todo. Eu quero responder essas perguntas com uma pequena história. Certa vez, num lugar muito remoto, lá no Polo Norte, um homem descobriu como fazer fogo. E depois de um tempo colhendo os benefícios dessa técnica, ele decidiu ensiná-la para uma tribo que morava ainda mais isolada, ainda mais ao norte, onde fazia muito, mas muito frio. E o homem foi até lá e ensinou essas pessoas a como fazer fogo e aos inúmeros benefícios do fogo, como cozinhar, se aquecer, iluminar o entorno. E essas pessoas ficaram extremamente felizes e eternamente gratas a esse homem por ele tê-las ensinado todas essas coisas. Mas, antes mesmo que essas pessoas pudessem expressar essa sua gratidão, essa felicidade, o homem já tinha ido embora, já tinha partido. Por quê? Porque ele não estava em busca de reconhecimento ou de gratidão. Ele apenas estava interessado em ajudar essas pessoas, ele apenas estava interessado no bem-estar delas. Por isso, assim que ele cumpriu sua missão, ele deixou essa primeira tribo e foi até outra tribo, onde ele também ensinou como fazer fogo e os benefícios do fogo. E também ali, as pessoas ficaram muito felizes e muito agradecidas a esse homem. Inclusive, talvez, um pouco felizes e agradecidas demais, pelo menos na visão dos líderes, dos mestres e dos sacerdotes dessa tribo. E esses líderes, notaram que esse homem estranho, esse forasteiro, conseguia reunir todos os membros em torno dele, enquanto eles cada vez mais estavam perdendo a sua popularidade. Então eles decidiram fazer algo, tirar esse homem do caminho. E o que eles fizeram? O mataram. Só que, aos poucos, esses líderes começaram a notar uma crescente frustração e uma certa revolta nas pessoas da tribo. E preocupados que o povo talvez se voltasse contra eles, esses líderes decidiram então fazer algo, tomar uma decisão. Sabe o quê? Sabe o que eles fizeram? Eles mandaram fazer uma estátua desse homem que havia ensinado essa tribo a como fazer o fogo e colocaram essa estátua no altar do templo. E ao lado da estátua colocaram as coisas que pertenciam a esse homem. Os instrumentos que ele usava, por exemplo, para fazer o fogo. E ao longo dos anos, essa tribo passou a venerar e adorar a imagem desse homem, as ferramentas que ele usava, mas se esqueceram sobre como fazer o fogo. A memória do homem, a imagem do homem, as ferramentas que ele usava, continuaram sendo cultivadas, veneradas e até mesmo idolatradas. Mas a missão dele, que era o fogo, se perdeu. Eu acredito que essa história, essa parábola, é uma analogia perfeita que mostra um pouco sobre o que aconteceu ou o que nós fizemos com Jesus. Nós cultivamos a sua lembrança, nós veneramos o seu nome, nós idolatramos a sua imagem, mas onde está o fogo? Onde está o amor? Onde está o perdão? Onde está a generosidade? Onde está a compaixão? Onde está a prática do que ele ensinou? Infelizmente, eu acredito que nós perdemos isso um pouco de vista, você não acha? No meu silêncio, muitas vezes eu fico me perguntando, será que nós não colocamos ênfase demais na sua imagem, a imagem de Jesus, e nos esquecemos totalmente de praticar aquilo que ele ensinou?
Outro dia eu estava diante de uma linda imagem dele, de Jesus. E enquanto a contemplava, eu parecia ouvir essa pergunta: onde está o fogo? Onde está o amor? Se todo o culto da imagem em torno de Jesus não conduz ao fogo, se todo o culto em torno de Jesus não conduz ao amor, se todo o culto não conduz a uma percepção mais clara, afetiva e amorosa sobre o outro, se todo o culto em torno de Jesus não conduz à vida e à vida em abundância, será que esse culto cumpre a missão dele? Será que esse culto não se torna, de certa forma, uma idolatria, um fanatismo? Então, na minha visão, não é por falta ou excesso de religião, no sentido comum da palavra, que o mundo sofre. O mundo sofre por falta de amor. E amor é gerado a partir da consciência, da aceitação, da presença. Não há outra forma. Se você não tem consciência do outro, se você não aceita o outro, se você não estiver presente para ele, você não consegue amá-lo. Então, onde está o fogo? Onde está o amor? Isso faz sentido para você? Comente aqui embaixo. Gostaria muito de saber a sua opinião. E se isso faz sentido, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você ama. Isso pode tocar o coração dela. E se você já me segue há mais tempo, você já sabe, deixe um estou presente nos comentários para saber que estamos juntos. E se você está me vendo, estamos juntos.